Pode se sentar. Eu louvo ao Senhor por esta noite que o Senhor preparou. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de bênção para as nossas vidas, amém? Hoje nós vamos fazer aqui uma introdução de algo que o Senhor direcionou aos nossos corações. E eu quero passar para a igreja. Ontem nós estávamos aqui numa reunião do encontro com Deus. E aí o apóstolo me fez uma surpresa, Uma surpresa boa, mas assustadora, Ele falou assim, eu não falei com a pastora, mas eu quero pedir para ela assumir 7 semanas. Aí eu, como assim? Aí ele falou assim, 7 semanas em uma campanha. E na hora eu me assustei porque eu nunca tive essa experiência. Mas eu estava orando ao Senhor e o Senhor me deu uma direção e eu quero compartilhar com a igreja. Hoje, na verdade, a gente vai só fazer uma introdução. Aí no domingo eu vou passar para os irmãos, para a igreja, e nós vamos dar início a semana que vem, na quarta-feira que vem. E a nossa proclamação, ela vai se chamar Definindo as Chaves do Reino. Definindo as Chaves do Reino. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a nossa vida. Na quarta-feira que vem, nós vamos ter um tema que é a chave da nossa casa. E eu vou pedir para os irmãos trazer a chave de casa, a chave do carro, a chave do escritório, E nós vamos preparar umas chaves de EBA. Então, alguma chave que você ainda não tem, você vai escrever nessa chave. Por exemplo, a faculdade. Você vai colocar lá a chave da faculdade. Deus usou o pastor José Luiz no domingo, E ele estava dizendo que aquilo que o homem vê, ele vai viver. Não sei se os irmãos se lembram disso. Que o pastor José Luiz ele falou no domingo que conforme nós visualizarmos o Senhor, Ele vai realizar na nossa vida. Nós temos aí alguns meses para o ano acabar e o Senhor Ele quer sinalizar na nossa vida, Ele quer mostrar a grandeza dEle sobre nós. Mas Ele explicou muito claro que se nós ficarmos presos em algumas coisas que já se passou, algumas coisas que não aconteceram, talvez você começou o ano sonhando, você fez projetos, Nós somos assim, a gente projeta no início do ano, a gente projeta, no ano novo, no final do ano, a gente começa a falar, o ano que vem eu vou fazer isso, e às vezes o ano termina e nós não fizemos nada daquilo, ou parte do que nós projetamos. Mas eu quero hoje trazer isso ao coração da igreja, O apóstolo já levantou um projeto de oração, de jejum, com a equipe. Nós estaremos uma semana até as 5, a outra semana até o meio-dia, e nós vamos pedir que os céus eles se abram, nós vamos pedir que o Senhor ele se revele a nós, porque o Senhor já prometeu que vai fazer, Ele já falou que vai fazer na nossa vida. Então, é aquilo que nós ouvimos, creio nos profetas e prosperareis, e eu creio na palavra liberada aqui no domingo, e baseado naquilo que o Senhor falou conosco aqui, eu já tomei posse, que ainda esse ano haverá sinais do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Então eu quero convidar você também para começar já a orar nesse propósito, para que eu e você, que a gente não saia dessa proclamação. Eu tenho certeza que talvez você tenha muitas chaves que você quer tomar posse. Eu falei um exemplo aqui da faculdade, mas talvez você não tenha só isso, você tem muita coisa que você busca, que você sonha. Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que alguma coisa o Senhor vai fazer, algum sinal o Senhor vai dar. Amém? Quem crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia.
Marcos no capítulo 6. Quero trazer algo bem rápido aqui, para que a gente possa entender um pouco o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas durante esse período. No versículo 1, ele diz assim: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte. Perdão, estou lendo Marcos capítulo 1. É Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Estou lendo aqui uma versão atual, né? Mas Jesus disse, um profeta é respeitável em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. No versículo 5, ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Só até o 5. Olha só, queridos, esse texto ele mostra um momento da vida de Jesus. E é bem claro, nós já lemos aqui, que quando Jesus ele volta, algumas pessoas eles se admiraram de olhar para Jesus, de ver as atitudes de Jesus, e eles começaram a questionar entre eles e dizer: mas quem é esse homem tão sábio? Ou seja, aquela multidão, eles conseguiam admirar a sabedoria de Jesus. Eles admiraram os milagres que Jesus fez. Você pode ver aí no versículo 2 que eles falam de onde vem a sabedoria dele e como é que ele faz esses milagres. Eles ficaram impactados. Aquele homem era um homem diferente. Só que de repente eles já mudaram a forma de ver Jesus, eles já mudaram os pensamentos e já começaram a dizer: peraí, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? E naquele momento, queridos, o céu daquele lugar ele foi fechado para algumas pessoas, porque elas não conseguiam mais receber, porque elas não conseguiam entender quem estava na frente deles. Eles não conseguiam entender quem estava naquele lugar. A falta de revelação de algumas pessoas ali naquele lugar, ela impediam as pessoas de receber milagres. Aqui é claro. Aqui está dizendo que algumas pessoas receberam e outras não. Poucos milagres foram feitos. Por quê? Eu volto a dizer, por causa da falta de revelação de algumas pessoas, e isso foi um impedimento na vida delas. Mas eu quero hoje trazer aqui ao teu coração como eu e você estamos vendo Jesus agora em 2023. Quantos anos já se passaram de milagres que o Senhor fez? O Senhor ele continua fazendo milagres. O Senhor ele continua operando maravilhas. O Senhor ele continua sinalizando. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, queridos. Ele vai vir buscar a igreja. Ele não mudou, mas é nós que mudamos. Né? Muitas vezes nós ligamos a televisão e a gente vê tanta má notícia, não é? E pegou fogo no Havaí, pegou fogo na Grécia, pegou não sei aonde. E aí você começa a falar: meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está acabando. E aí a gente começa a se frustrar, já começa a desistir de algumas coisas, a desistir de algumas pessoas, de alguns projetos, porque a gente não tem mais esperança. Mas eu quero nesta noite trazer de volta o teu coração aquele Senhor que faz milagre, aquele que te chamou, aquele que te curou, aquele que te salvou, aquele que restaurou o teu casamento. Amém? Tem alguém aqui que Jesus restaurou o teu casamento? Tem alguém que experimentou uma cura no teu corpo? Jesus curou o teu corpo? Tem alguém aqui que você sabe que Jesus te deu um milagre, abriu uma porta de emprego, fez algo por você que você humanamente não
reconhecer todos os que tinham amigos enfermos em várias doenças, os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. No 41, os demônios saíram de muitas pessoas gritando. Isso aqui, querido, mexeu comigo. O versículo 41, os demônios saíram de muitas pessoas gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falasse. Olha só, os demônios sabiam quem era Jesus. O texto que nós lemos aqui é muito claro que os demônios eles saíram do corpo gritando desesperado: você é o Filho de Deus. Como pode, queridos, lá em Nazaré teve pessoas que não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Lá em Nazaré teve pessoas que olhavam para Jesus como o filho de José, não o Filho de Deus. Mas aqui nós vemos nesse versículo de Lucas, nós vemos que os espíritos malignos sabiam quem era Jesus. Eu quero trazer isso aqui aos nossos corações, que nós como filhos de Deus, nós precisamos hoje de novo abrir os nossos olhos espirituais e trazer ao nosso coração, trazer ao nosso entendimento e à nossa mente que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E que Ele continua operando milagres, Ele continua fazendo maravilhas, e Ele quer fazer na minha e na sua vida. Quem crê nisso diz amém. Jesus curou para manifestar o reino. Jesus não curou porque Ele tinha dó das pessoas. Jesus não curou porque Ele achava algumas pessoas legais, porque era o seu amigo, né, como Lázaro. Não, porque é bem claro que Ele chegou e disse assim: Lázaro, teu amigo está morto. Alguém disse para Jesus, mas Jesus ele não ressuscitou Lázaro só porque era um amigo, mas Jesus ressuscitou porque Ele queria revelar o reino dos céus. Ele queria revelar aquilo que Ele trouxe para a terra. Aleluia. Quando Jesus ele sobe aos céus, Ele diz assim: ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Queridos, eu quero que você entenda: se tem alguém que manda aqui na terra, se tem alguém que manda debaixo dos céus, é o Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos hoje receber essa revelação. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, eu sou apaixonada por esse texto, essa história tão linda. De todo o Evangelho, eu sei que tem muita coisa louca ali, mas eu sou apaixonada. A primeira vez que eu ouvi esse texto, eu ouvi lá em Porto Seguro, a pastora Valnice Minhones, ela estava ministrando, mas ela ministrou de uma forma tão especial, que esse texto ele entrou no meu coração, eu não consigo esquecer. Mateus, capítulo 16, versículo 13. E ela disse assim, eu vou falar como ela falou, para você, talvez você vai se apaixonar também. Ela falou assim, que Jesus ele carregou os discípulos para um lugar distante, um lugar secreto, que é a cidade de Cesareia de Filipe. E lá tem um rio, né? Graças ao Senhor, meu Deus, eu pude estar lá em Cesareia. Tem um monte chamado Hermon, uma geleira, porque ele é muito alto. Aí o calor do sol derrete, vai descendo aquela água linda, vai formando uma nascente de um rio, que vai passar por toda Jerusalém, né? Vai passar pela Galileia, vai passando. Olha só, naquele lugar, Jesus ele carrega os seus discípulos, e naquele dia que eu ouvi, talvez eu já escutei antes, porque eu nasci no berço evangélico, mas aquele dia eu escutei diferente. Jesus estava reunido, aquele silêncio, o barulho dos pássaros, ela falava desse jeito, o barulho dos pássaros e o coração de Jesus, tudo. Por quê? Porque era um momento muito especial do ministério de Jesus. Ele queria saber o que tinha no coração dos discípulos. Ele queria saber como os discípulos o enxergavam. Porque se a resposta ali fosse negativa, talvez Jesus ia dizer, quanto tempo eu investi, está chegando
vós, quem dizes que eu sou? E a Bíblia fala que na hora Pedro levanta a mão, né? Pá! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O coração de Jesus se enche de alegria naquela hora. Naquela hora Jesus ele fala, ele pensa, né? Imagina, alguém está entendendo, alguém recebeu, agora eu posso subir, a terra vai viver o reino de Deus, a igreja será implantada. E ele olha para Pedro e fala, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, foi o Pai que te revelou. E ele começa a dizer, Pedro, você representava uma pedra, mas agora eu te levanto como rocha, e sobre a tua vida eu estabeleço a igreja, eu coloco nas tuas mãos a chave do reino. Olha que coisa forte, queridos. Naquela hora o Senhor Jesus, ele pega um daqueles homens e coloca a chave na mão deles. Ele estava dizendo, eu estou te dando a chave para você continuar manifestando o reino sobre a terra. Você entrega a chave da tua casa para qualquer pessoa? Quem tem a chave da tua casa? Na minha casa tem eu, meu esposo, as minhas filhas e a minha sogra. Amém? Mas quem tem a chave da tua casa? Eu quero dizer para você, queridos, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, não o filho de José, também o filho de José, mas o Filho de Deus pega a chave da casa e coloca na mão de um homem e declara, sobre a tua vida eu estabeleço o reino sobre a terra. Que coisa forte, meus queridos. Que coisa forte que o Senhor Jesus ele faz naquele dia, naquele lugar. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Se Jesus ele perguntar para você agora, que você diz ser o Filho de Deus? Se Jesus perguntar para você, falar o teu nome, Larissa, o que você diz por aí ser o Filho? O que estão dizendo por aí que é o Filho de Deus? Mas e você? Quem eu sou para você? Jesus está preocupado com quem Ele é para você. Jesus está preocupado com quem Ele é para mim. Jesus está preocupado com os filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Quem Ele é para você? Queridos, nós precisamos trazer a nossa memória. Sabe por quê? Lá em Nazaré, eu acredito que alguém levantou falando, mas esse daí não é o filho de José. E é tão ruim quando alguém levanta uma palavra negativa e aquilo vai passando. Talvez tenha alguém lá em Nazaré que ia ser abençoado, mas porque ele ouviu, deixou entrar no coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Alguém deixou de viver um milagre, alguém deixou de ver quem era Jesus, alguém deixou de receber porque ouviu alguma coisa. Hoje eu quero trazer ao teu coração aqui que não importa o que você ouviu, hoje o Senhor vai restaurar os nossos corações aqui. Hoje o Senhor vai renovar a nossa fé aqui. Amém? Hoje o Senhor vai renovar, querido, os sonhos, os projetos, mas nós precisamos entender quem Ele é. Naquela hora, Jesus ele fala para Pedro, Pedro, você é abençoado. Algumas traduções está dizendo assim, Pedro, você é feliz. A minha diz, Pedro, você é feliz. Mas tem algumas traduções em que Jesus ele fala, Pedro, você é abençoado. Por que ele era abençoado? Porque ele tinha revelação de quem é o Filho de Deus. Se você e eu tivermos uma revelação de quem é Jesus, nós vamos ser abençoados em todos os níveis. Naquela hora Jesus ele deixa muito claro, dizendo isso para Pedro, você é abençoado. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. No livro de João, eu não vou abrir, mas eu vou dizer, no livro de João 14, no versículo 3, ele está dizendo assim, o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, crendo
pensava assim, meu Deus, a vida é tão injusta. Eu pensava, quando eu pegava o trem, eu via tanta gente ali apertada, sabe? E eu via algum senhorzinho, e eu pensava no meu coração assim, ó, vou falar isso para você. Eu pensava, meu Deus, que dó. Olha a idade dessa pessoa. Você já viu um senhorzinho no farol, vendendo bala, vendendo água? O meu coração, ele corta na hora. Eu tenho vontade de pegar toda aquela água e pegar e falar, vai para casa, toma esse dinheiro, sai da rua, pelo amor de Deus, vai para tua casa, vai jantar, vai descansar. Porque é muito triste, queridos, ver uma pessoa trabalhando com a força do teu braço e às vezes vai morrer numa situação que não vai prosperar, não vai conquistar. Algumas pessoas prosperam com a força do teu braço, mas outras não vão prosperar. Porém, a Bíblia ela mostra, queridos, que Salomão, ele foi o homem mais rico na sua época. Quando ele fala, Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Aí o Senhor fala, tá bom, eu vou te dar sabedoria e toma, riquezas. Aí Davi, você já sabe a história dele, estava lá no curral, né? Lá no matinho, lá cuidando das ovelhas. O Senhor Jesus pega aquele menino simples, coloca sentado no trono, dá um palácio na mão dele. Sabe por quê? Porque o coração de Davi era um coração que desejava trazer o reino de Deus para a terra. Se o meu coração, o teu coração, se os nossos sonhos, ele trazer o reino de Deus para a terra, mesmo que você não tenha sabedoria para ganhar riquezas, Deus vai te prosperar. Se o desejo do teu coração for o reino de Deus. Estava conversando com a Larissa sobre essa palavra dentro de casa, e ela falou, mas o que a minha faculdade, ela vai melhorar o reino de Deus? Porque eu estava falando com ela, estava falando, você está vendo aqui, Larissa? Porque a palavra do Senhor, ela ensina que você pode nascer num lar, você pode nascer igual Davi, no curral, você pode ser uma pessoa esquecida pela sociedade, mas se o teu coração desejar trazer o reino de Deus para a terra, Deus vai levantar o teu nome, Ele pode fazer isso. E aí ela falou, mas o que a minha faculdade, mãe, ela vai ajudar para que o reino de Deus ele cresça? E eu disse para ela, eu não sei, é você que tem que saber. É você que vai olhar para aquilo que você sonha, se bate com o sonho de Deus. É você que vai ver se aquilo que você vai fazer, de alguma forma, o reino vai ser estabelecido na terra. Porque a vontade de Deus é que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Quando Jesus ele veio e ele disse, o reino de Deus chegou, não era para glorificar o nome de Jesus naquela hora, mas era para glorificar o nome do Pai, era para glorificar o reino. Quem está entendendo aqui diz amém? E eu estava falando com a Larissa isso, eu falei assim, se você fazer um curso de pedagogia, mas você não tem interesse de desenvolver as crianças do reino, como que o Senhor ele pode te fazer uma mulher rica? Porque a riqueza vem dele. A Bíblia fala que o céu é rua de ouro. A Bíblia fala que o céu é rua de ouro. E o que tem dentro do céu, ninguém jamais conquistou. A Bíblia fala que ele pega a chave do céu e dá na mão de Pedro. Só que não é uma chave. A Bíblia fala que quando ele dá uma chave para Pedro, ele fala assim, ó, eu te darei as chaves. Existem outras chaves que Deus pode entregar na nossa mão. Existem outras chaves que o Senhor pode nos dar. Mas se todo o nosso sonho for para engrandecer o nosso nome, podemos trabalhar e morrer. Quem está entendendo aqui? Podemos trabalhar e morrer. Ana, ela subia para buscar ao Senhor, mas o coração de Ana não era um coração curado. E ele falava, Senhor, ela chorava, Penina está me incomodando.
confessar para você que muitas vezes eu falo, Senhor, se o Senhor me abençoar nisso, eu não vou precisar mais disso, eu não vou precisar mais passar por isso. Mas, amados, enquanto a gente não entender que é o reino de Deus que tem que ser glorificado, não vai acontecer nada. Eu quero ler para você, para a gente encerrar e orar, o texto que eu falei que eu não ia ler, mas eu vou ler, que é João 14, versículo 13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus estava dizendo isso. A fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou. Se vocês me amam. Se vocês o quê? Se vocês me amam, obedecem o quê? Os mandamentos do Senhor. Aí a palavra tem poder. O que você pedir em meu nome, crendo, né? Tem mais um detalhe. Crendo, recebereis. Glória a Deus por isso. Tem alguém aqui que quer a chave? Tem alguém aqui que quer ter a chave na tua mão? Eu quero ser essa pessoa que a partir de hoje já converta as minhas orações. Talvez nós não sabemos orar. Sabe, eu estava vendo aquele filme Quarto de Guerra, e aquela mulher, ela discipulou, a senhora, ela discipulou uma moça, e ela ensinou aquela moça a orar, para que as áreas da vida dela fossem restauradas. E aquela moça, ela começa a colocar versículos na parede, né? Eu vou falar uma coisa para você, a poder da palavra manifestada dentro do cônjuge daquela mulher. Se você não sabe orar, pega os versículos da Bíblia, escreve numa parede, no papel, cola na parede. Aí você vai profetizar sobre a tua casa o versículo da palavra. Você vai profetizar na tua empresa o versículo da palavra. Você não sabe orar porque você pede para o teu próprio deleite, como a Bíblia fala, pedis e pedis mal. Então agora nós já sabemos aqui que o nosso coração precisa ser convertido ao Senhor. E quando nós nos convertemos a Ele, amar a Jesus, obedecer os seus mandamentos e achar o lugar do reino nos nossos sonhos. Se o teu sonho não tem o reino, pode desistir dele agora. Joga no lixo. Não vai fluir. Mas se os teus sonhos têm o reino, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você não tenha sabedoria, eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus você vai viver, no nome de Jesus você vai testemunhar, no nome de Jesus você vai prosperar. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar e declarar ao Senhor Jesus. A nossa oração aqui é para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está vivo. Ele tem um reino. Amém? O Senhor Jesus tem um reino. E Ele está vivo. Ele tem um corpo. Ele está dentro desse reino agora. E eu quero junto com você orar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, me perdoa, porque dentro dos meus sonhos eu nunca vi o reino. Eu não tinha olhado dessa forma. Muitas vezes nós não dizimamos na casa do Senhor, nós não ofertamos na casa do Senhor, mas nós queremos ser ricos, nós queremos ser prósperos. Mas como que o Senhor vai nos prosperar? Como que o Senhor vai ampliar se nós não abençoamos o reino? Se nós não manifestamos o reino, nós vamos manifestar o reino. Em nome de Jesus. Quem tem faculdade de... Já esqueci o nome agora. Não, de criança. Pedagogia. Abre o teu coração para ensinar as crianças do reino. Da mesma forma que você vai ensinar as crianças lá fora
Você vai trazer os filhos de Deus. E você vai olhar para os filhos de Deus com amor. E você vai começar a estudar a palavra, para você incutir no coração dos filhos de Deus a palavra. Aquilo que você sabe fazer com excelência, o que você é bom, aquilo que você sabe fazer com excelência, você vai fazer para o reino, para que o reino do Senhor cresça. E eu quero declarar sobre a tua vida que ainda esse ano de 2023, eu e você vamos testemunhar os milagres do Senhor sobre a nossa vida. Ainda esse ano, queridos, eu vou falar para você que eu tenho uma promessa. Eu sei que você também tem. E o Senhor, Ele quer manifestar o reino. Quando a promessa se cumprir na tua vida, quando a promessa se cumprir, o nome do Senhor vai ser glorificado. As pessoas vão dizer: olha o que Deus fez na vida dele. E você mesmo vai dizer: olha o que Deus fez na minha vida. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Jesus, Ele continua manifestando. Jesus, Ele continua manifestando o seu poder. Ele continua manifestando a tua grandeza. Ele está aqui nessa noite. E antes de nós encerrarmos, eu quero declarar essa canção junto com você, para que a gente não se esqueça. Existe um rei que governa. Existe um reino. Não se turbe o vosso coração. Eles